O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós, empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs na fé que rezam conosco esta nossa liturgia de hoje, desta 27ª semana do nosso tempo comum. Hoje nós contemplamos nesta liturgia da palavra este alicerce da fé. Bonito esta liturgia deste domingo, mesmo porque nesta semana nós estamos celebrando alguns santos de devoção que viveram uma vida de fé autêntica, mesmo em meio a tantas dificuldades no seu tempo. Hoje, por exemplo, lembramos Santa Teresinha do Menino Jesus, uma jovem que com 16 anos, muito bonita, foi para o Carmelo, se trancou dentro de um convento para viver a vida religiosa. Jovem, com grandes problemas, dificuldades, perdeu a mãe muito cedo, era uma moça muito melindrosa, não é? Santa Teresinha tinha umas inconstâncias aí na sua vida, que hoje talvez a gente poderia até dizer que ela era alguém que tinha uma depressão, não é? Por toda a sua experiência de vida, mas entra no convento e lá vive uma vida de santidade, abre-se para a ação de Deus. Santa Teresinha diz que ela gostaria de viver como vivem os missionários, os padres que partem em missão, gostaria de ser os pés daqueles que vão a tantos lugares para rezar uma missa, para celebrar a Eucaristia, mas não poderia fazê-lo isso. Primeiro, por causa da sua condição, pela vocação a que assumiu, e se coloca então como o coração da igreja. Santa Teresinha então quer ser aquele coração que, pela oração, bombeia todo o sangue para os missionários, para aqueles que partem em missão, homens e mulheres, não só sacerdotes, mas homens e mulheres que vão anunciar o Evangelho a tantos lugares. Por isso Santa Teresinha, depois de sua morte, na sua canonização, acaba se tornando a padroeira das missões. Era também doutora da igreja, não é? Santa Teresinha do Menino Jesus. E por isso vive esta vida de santidade. Santa Teresinha, no final da sua vida, morreu muito jovem, com 24 anos, vítima de uma tuberculose. Já no fim da sua vida, quase sem forças físicas, não é? Não consegue nem quase sair da cama, o seu pulmão já não tem mais força, e a sua força física se esvairindo. Mas um belo dia ela se levanta da cama e a poucos, não é, nos passos bem lentos, chega até a capela para a oração. Ela que já não era mais obrigada a estar na capela em oração junto com as irmãs por conta de sua saúde. E ela vai até a capela, 30 metros do seu quarto, e as irmãs dizem para ela: Teresinha, você não precisa vir aqui. E ela disse: eu vim com as minhas últimas forças, não é? Em homenagem e para rezar por aqueles que
andam pelo mundo em missão, que sacrificam sua vida para anunciar este Jesus. E a minha oração hoje é por todos eles. Uma vida de verdadeira santidade. É claro que, se você tiver curiosidade, pode rezar a vida de Santa Teresinha, que é magnífica. Santa Teresinha tem muitos escritos, tanto que o padre, quando Santa Teresinha morreu, o padre que teve contato com o seu diário, disse assim: esta mulher era uma santa. E a superiora do convento carmelita que ela morava disse: se ela era uma santa, todas as irmãs que aqui dentro moram também são, porque não víamos nada de extraordinário em Santa Teresinha, não é? De fato, a santidade não nos manifesta nada de extraordinário, é a nossa fidelidade ao Senhor, não é? Não tem nada de extraordinário, não é? Os santos não saem flutuando por aí, não é? Mas a vida de santidade, os escritos de Santa Teresinha e tudo aquilo que ela viveu na sua vida, no pouco tempo sobretudo, não é? Também nesta semana vamos celebrar São Francisco de Assis, não é? Um grande santo da igreja, não é? No dia 4 nós rezamos e pedimos a intercessão deste homem que renunciou a tudo, não é? Porque descobriu aquilo que no evangelho da missa de hoje, do sábado, não é? Jesus vai dizer aos discípulos a grande felicidade, há mais alegria em muitas coisas, não é? E São Francisco viveu esta alegria porque encontrou-se verdadeiramente com o Senhor. São Benedito, também um grande santo, né? Na quarta-feira, dia 5 de outubro, a gente celebra São Benedito, o Negro, não é? Também um grande homem na sua humildade, simplicidade, não é? No seu trabalho, no seu convento, mas de grande inteligência, não é? Não porque viveu a sua simplicidade e humildade, que não tinha a sua capacidade, mas de grande inteligência, viveu a sua vida de santidade. Na próxima sexta-feira, Nossa Senhora do Rosário, não é? Maria que neste título, não é? Nos ensina a oração do Santo Rosário. Então, alguns lampejos, não é? Desta semana de grandes santos que nós vamos rezar. E por que estou dizendo isso? Porque a liturgia de hoje está totalmente em comunhão com esta vida de santidade que o Senhor nos chama a viver. Quando nós ouvimos no evangelho de hoje os apóstolos, percebam, não são discípulos só e nem só a multidão, mas são os apóstolos. Quem são os apóstolos? Aqui já aquele grupo dos 12, não é? De mais intimidade com Jesus, de mais presença na vida de Jesus, a quem estava constantemente com Jesus, na sua missão e no envio que Jesus faz a eles. E este grupo, não é, que acaba de voltar de missões enviadas pelo próprio Jesus, diz a ele: Senhor, aumenta a nossa fé. Poderíamos nos perguntar, mas os apóstolos não tinham fé? Tinha, mas as dificuldades da missão, as inquietações, as perseguições, as indiferenças daqueles que escutam o apelo de Deus, o cansaço, toda a situação missionária, todo o anúncio feito por eles, muitas vezes faz com que eles se sintam incapazes de realizar esta missão. Por isso que, se a gente olhar o final do evangelho, não é? Quando Jesus diz lá: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. A missão que o Senhor nos confia me faz ir sempre ao encontro do outro, mesmo na minha incapacidade, na minha indignidade, não porque não sou capaz, mas eu preciso desta força, desta fortaleza de Deus, preciso desta graça que o Senhor vai me concedendo, mas preciso, acima de tudo, do desejo de viver esta adesão à missão que o Senhor me confiou. E é interessante que quando Jesus fala do grão de mostarda, não é Deus que faz ali o milagre acontecer. Perceberam isso nesta situação que Jesus conta falando da fé? Se você tivesseis fé, mesmo pequeno como um grão de mostarda, poderias dizer: quem? Você, a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar,
e ela vos obedeceria. Deus nos dá a graça, mas há o nosso desejo de viver esta missão. Às vezes a gente espera tudo de Deus, e às vezes vamos até cobrar de Deus, como se Deus devesse favor para nós. Já citei várias vezes aqui as nossas frases chavões, não é? Nos momentos de dificuldades, de tribulações, não é? Tanto estas que nós vivemos na nossa vida, quanto aquilo que o profeta Abacuque na primeira leitura vive, não é? O profeta na primeira leitura vai cobrar de Deus satisfação. Até quando, Senhor? Até quando devo gritar? Até quando vamos esperar a justiça de Deus se realizar, se concretizar? O profeta vai tirar satisfação com Deus, e Abacuque não é o único privilegiado a fazer isso, não. Há outros profetas que foram também tirar satisfação com Deus. Semana passada citava o fato, não é, de Moisés que sobe até o alto do monte, enquanto o povo está lá, infiel a Deus, fazendo o bezerro de ouro, um novo ídolo para eles. Moisés também vai dizer para Deus: Senhor, onde nós erramos? Onde não foi que nós nos desviamos do caminho? Por que nós estamos vivendo isso? Por que este povo está de cabeça dura, está infiel ao teu projeto, ao teu caminho? Abacuque não é o primeiro, não vai ser o último a tirar satisfação com Deus, como se Deus fosse culpado a toda a infidelidade da humanidade, a todo distanciamento, não é? E é sério o questionamento de Abacuque, não é? Por que vês as iniquidades? Por que não age, não é? Abacuque vai dizer, por que Deus não está agindo? E qual é a resposta de Deus ao profeta na primeira leitura? Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. E o que Deus pede de Abacuque? Paciência, espera. Aquele que precisa esperar no tempo certo, aquele que precisa viver o tempo de Deus, não a minha ansiedade, não o meu desejo, não a minha vontade. Pois quando eu vivo o meu desejo, a minha vontade, a minha ansiedade, de tudo querer que aconteça no meu tempo e da minha maneira, nós não nos colocamos a fazer a vontade de Deus, a divina vontade, não é a vontade do Senhor. Esta espera, esta esperança, não é? A esperança justamente é esta espera que eu vou viver na minha vida em Deus. Mas, queridos e queridas, dependem do meu desejo. Às vezes eu costumo dizer, não é? Que às vezes a gente ouve assim, no meu tempo lá atrás que era melhor, não é? Antigamente que era bom, não é? E às vezes eu pergunto assim para a pessoa: mas você gostaria de viver no antigamente? Você gostaria de voltar lá atrás? Quando nem rua não tinha aqui na frente, por exemplo, quando era tudo estrada de terra, quando você tinha que montar na carroça, como minha mãe conta as histórias, não é? Morava lá em Eliorute, não é? Lá em Araras, tinha que montar na carroça, a mãe dela e o pai botavam as crianças na carroça, sem sapato, para ir à missa, vir aqui no Bom Jesus em Araras na missa, andar quase 15 quilômetros de carroça, chacoalhando na estrada de terra, chega aqui, bate o sapato, põe o sapato para entrar dentro da igreja, porque não podia sujar o sapato, porque é o sapato de missa. Mas o que movia a fazer isso? O desejo de ali estar. Hoje nós muitas vezes não temos o desejo, né? Porque hoje nós temos 4 rodas, nós temos sapato no pé, nós temos tudo bonitinho, não precisamos nem do cavalo, nem da carroça, não é? A gente monta no carro, liga o ar-condicionado, o carro muitas vezes o carro vem sozinho quase, né? Porque hoje o carro é mais inteligente que a gente. Vem sozinho, para aqui na porta da igreja, não é? Mas se chove, se faz frio, o que a gente diz? Choveu, né? Fez frio, não é? Essa semana eu rezei a missa na quarta-feira para 8 pessoas. Não é, Terezinha? 8 pessoas. O Pimenta com a mulher veio lá de Araras. E nós que às vezes moramos do lado da igreja aqui em Cascalho, não fomos capazes de sair da nossa casa. Nossa, estava frio, né, padre? Vamos ver agora na festa do peão que vai ter aí, se o frio vai impedir as pessoas de lá ver boi chacoalhar no lombo dos outros, não é? Ver show, não é? Para muitas coisas nós temos o desejo, a gente move montanhas.
Mas para Deus a gente tem uma grande complicação. A gente é condicionado. A gente põe condições. Se não chover, eu vou. Se não tiver frio, eu vou. Essa semana vai rezar o terço 6 horas todo dia, né, Terezinha? Semana que vem vai ser canonizado, né, Dom Scalabrini, rezar o terço 6 horas todo dia, não é? Eu não posso estar ali, mas faça a experiência de rezar na sua casa, não é? Talvez de acordar mais cedo, de fazer essa comunhão de oração. É o desejo que Jesus vai dizer aos discípulos, e o desejo é capaz de mudar a nossa vida. Por isso que Jesus vai dizer para os apóstolos aí, ó, se você desejar, se você de fato quiser que isso aconteça, acontecerá. Arranca-te daqui e lança-te ao mar. É o seu desejo, é a sua vontade. Por isso que, quero terminar com a segunda leitura de hoje da carta de Paulo a Timóteo, que é muito bonita também, não é? A segunda leitura de hoje, não é? Exorto-te, diz Paulo a Timóteo, a reavivar a chama do dom de Deus que recebestes pela imposição das minhas mãos. Não te envergonhes, nem de mim, nem de Jesus, porque eu sou prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho. Às vezes nós achamos que servir a Deus, que viver a missão do Senhor, é tudo muito simples, muito fácil. Não é. É exigente, exige fé mesmo, exige disposição, exige perseverança, exige vencer os nossos medos, incertezas, inseguranças, o nosso cansaço, as nossas infidelidades, os nossos pecados. Exige o nosso desejo de mover mesmo montanhas para estar ali na oração, na missa, na comunidade, para viver esta fidelidade ao projeto de Deus. É o meu desejo, a minha vontade de estar lá, e faça chuva, faça sol, lá estarei. Isso que Paulo vai dizer a Timóteo, não é? Talvez você está vivendo essa dificuldade, mas sofre comigo pelo Evangelho. Talvez você está encontrando a dificuldade da missão, vai dizer Paulo a Timóteo, mas sofre comigo pelo Evangelho. E por quê? Porque nós somos fortificados pelo Senhor. A força vem de Deus, quando eu quero, quando eu desejo. Deus dá a força para que eu continue caminhando, não é? E este é o grande propósito da liturgia de hoje, é renovar esta fé, renovar esta fidelidade e este desejo de viver esta comunhão com o Senhor, porque minha adesão eu fiz a Ele, não fiz a esta pessoa, aquela pessoa, este projeto, aquele projeto, mas fiz ao Senhor, fiz a Ele. E o exercício da minha missão é a verdadeira força de Deus que me sustenta e que me faz continuar caminhando na sua graça, na sua presença, na sua fidelidade. Pensamos isso hoje, queridos irmãos e irmãs na fé, nesta Eucaristia, que o Senhor nos sustenta, nos fortaleça e que não nos deixe, como rezamos no Salmo, fechar o nosso coração para a voz de Deus, para os apelos que Deus nos faz. E se nos faltar a fé, que nós possamos pedir, não ter medo de pedir. Senhor, aumente a nossa fé, aumente o nosso desejo, aumente a nossa disposição, aumente o nosso ânimo, aumente a nossa coragem, aumente a nossa capacidade para poder amá-lo e servi-lo incondicionalmente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.